Então a ideia aqui do projeto não é falar de como eu estou bem com o meu espetáculo. A ideia aqui é trocar experiência. Trocar experiência é falar de coisas que às vezes não são tão agradáveis assim. Olá, seja bem-vindo ao projeto O que é isso? Produção, do zero após, como elaborar um projeto teatral. Você que está chegando agora, aqui a gente fala sobre projeto teatral. Isso, como é que surge um espetáculo, né? Porque tem gente que pergunta como é que faz um espetáculo teatral. Então a ideia aqui do projeto não é falar de como eu estou bem com o meu espetáculo. A ideia aqui é trocar experiência. Trocar experiência é falar de coisas que às vezes não são tão agradáveis assim. E aqui, como a gente fala de básico, porque tem assuntos que quem nunca pisou no teatro não sabe o que está acontecendo, o que faz uma produção, aí você traz um assunto que a pessoa vai ficar meio que boiando porque não sabe do conceito. A gente não teve tempo ainda de ter contato com esse determinado assunto. E hoje eu vou trazer um ponto dessa questão mais sensível, que é a continuação, inclusive, do tópico de ontem. Tá? Então vamos entrar aqui no assunto já, para a gente não enrolar muito, para poder correr, porque o espaço aqui é rapidinho. Ontem eu falei sobre a democratização do acesso, que isso está previsto no artigo 30 da Instrução Normativa número 1, do dia 24 de junho de 2013. E aí você é obrigado, para quando um produtor que usa da lei de incentivo, principalmente a Rouanet, a Rouanet é a lei federal que o governo atual mudou de nome. Mas eu vou falar Rouanet porque é o nome que todo mundo conhece. Então lá na instrução normativa você tem a democratização do acesso. É você fornecer possibilidades para pessoas que não têm condições de frequentar o teatro, que não têm dinheiro para comprar um ingresso, para pagar um ingresso, você tem por obrigação de fornecer esse acesso, porque uma vez que você usa dinheiro do povo, você tem que dar o retorno ao povo que forneceu o dinheiro para você montar o seu espetáculo. Então você vai e faz essa ação para levar colégios que são públicos, são ou escolas municipais, estaduais, federais, colégios que são formação técnica do governo, comunidades, são pessoas que moram na periferia, que talvez não tenham condições nem de sair de casa porque o acesso é difícil. Às vezes acontece isso, gente. Se você não tiver um ônibus que você alugou... Ontem eu botei isso, né? Que inclusive é um tópico. Se você não tiver um ônibus para pegar a pessoa lá no bairro dela e trazer, ela não vai sair de casa. Porque às vezes é difícil, porque se chover, alaga, se chover, não consegue sair, é difícil acesso. Então, você, como produtor, obrigação disponibilizar o acesso à cultura para todos, uma vez que você usa recursos públicos. Aí tem a questão mais delicada, por isso que eu resolvi fazer a parte 2, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Aqui no Rio de Janeiro foi criado um movimento chamado de formação de plateia. O que é isso? Por conta dessa instrução normativa, que a gente tem que democratizar o acesso, ONGs grupos, pessoas que são produtoras para o terceiro setor, né, pessoas de comunidades, né, de pessoas que moram em favelas, são grupos que vão juntar esses ingressos, pegar essa acessibilidade com as produções e disponibilizar esses ingressos para a comunidade, para pessoas que moram em lugares que não têm condições, pessoas que não têm condições de comprar um ingresso de 30, 40, 50 reais. Então as pessoas vão, essas ONGs procuram os produtores disponibilizam X ingressos para esses grupos e aí esses grupos vão assistir o espetáculo. Até aí, beleza, tudo certo, lindo, maravilhoso. Porém, houve uma distorção desses grupos de formação de plateia. Eu mesmo estava em cartaz com 2 espetáculos. Isso aconteceu 2 vezes, tá? em teatros diferentes. Um no centro da cidade e um aqui na Gávea,
que é onde tem os teatros particulares, que tem os teatros, digamos, a Broadway carioca. E aí eu recebi a lista das pessoas que estavam previstas para assistir o espetáculo gratuitamente, e lá tinha um nome que era um nome até diferente, e que por acaso eu tinha um amigo com esse nome. E aí eu falei assim, gente, não é possível que seja o meu amigo, né? Aí eu pensei, falei assim, não é possível que essa pessoa esteja na lista dessa ONG, porque esse amigo ele tem muitas condições, ele mora num lugar muito bom, não é por conta de um ingresso que vai fazer a diferença na vida dele. Então, o que, na verdade, tirou o lugar de uma pessoa que não poderia pagar por ingresso, um amigo que mora num lugar muito bom, estava na lista dessa ONG. E aí, aí eu fiz questão, nesse dia fiquei na porta verificando as pessoas que chegavam. Quando esse meu amigo entrou, eu dei o ingresso para ele, ele assistiu o espetáculo, no final falou assim, poxa, você veio pela ONG, você tirou a pessoa que poderia estar assistindo o espetáculo e você entrou no lugar dessa pessoa e você poderia pagar esse ingresso. Então é uma coisa que eu não acho certo isso. É você usar de um artifício para pessoas que têm condições de pagar por um ingresso. Você tem a lista amiga, que é o ingresso mais barato do que é o ingresso normal de bilheteria. Você tem os descontos, você tem várias formas de você... às vezes acontece, a pessoa pode morar num lugar bacana, pode ser legal, mas às vezes está sem grana, né? Quer muito assistir espetáculo, mas às vezes está sem grana. Mas entrar numa lista que é destinada a pessoas que são de baixa renda, de pessoas que são periféricas, pessoas que moram em comunidade, isso não é bacana. Então, isso é um alerta, que isso acontece, é bastante recorrente, dessas ONGs. Hoje em dia, antes um pouco da pandemia, os produtores atentaram para isso, então isso está sendo reformulado, está sendo revisto, e as pessoas começaram a entender que essa prática não é legal. Então a gente, enquanto produção, é bom a gente trazer esses assuntos, porque você, enquanto produtor, você vai ter que lidar com essa situação. E como fazer? E como agir? Então aqui não é um mar de rosas que a gente está sempre mostrando, que meu espetáculo está lindo, maravilhoso. Então tem assuntos que são polêmicos e a gente tem que trazer. A mesma coisa acontecia quando, na década 80, 90, que tinham associações que as pessoas compravam, pagavam por uma revistinha, tipo uma assinatura de uma revista. E essa revistinha vinha com vários cupons. Vinha com cupom de graça, cupom de 20%, 30%, 50%. Né? E aí essas associações recebiam essas assinaturas, muitas das vezes tinham lá 40, 50 mil assinantes. E aí elas compravam um determinado espetáculo, no sentido de dar um dinheiro, um valor fechado, e esses cupons são disponibilizados para os assinantes. Antigamente, muito antigamente, lá década de 90, 80, 90, quando as pessoas iam assistir o espetáculo, você fazendo as contas do número de pessoas que entravam com o cupom de graça e o valor que você recebia, era mais ou menos a proporção assim, se o ingresso custasse, numa média, R$30, você receberia por cupomzinho em torno de 10 a 12 reais por cupom de ingressos gratuitos. Só que esse panorama mudou, as coisas não são mais assim, e hoje em dia, quando eu fiz recentemente coisa de 3 anos, um espetáculo que nós utilizamos dessa associação, mas aí o ingresso saiu por centavos. Então tem esses dois lados. Por isso que a gente tem que discutir essas questões muito cautelosamente. Às vezes é interessante trabalhar com a associação, às vezes não é interessante trabalhar com a associação. Depende do tipo de produção que você vai fazer. Se você tem uma produção que é paga, que já está tudo pago, se ela está patrocinada do começo ao fim, aí sim, aí é legal você ter essa associação, porque é uma forma de democratização. Agora, se você não tem,
o seu espetáculo pago. Se você depende da bilheteria, que aí é um risco muito grande você entrar com o espetáculo dependendo somente da bilheteria, aí é complicado você fazer esse tipo de associação. Você tem que valorizar cada centavo que entra na sua bilheteria, tá bom? Amanhã a gente conversa mais um tópico aqui no projeto, o que é isso? Produção do zero após, como elaborar um projeto teatral. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau!